Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 5. O professor grego de Rúbria e Lucano era um jovem ativo e pequeno, de rosto moreno e malicioso, e maneiras bizarras. Escravo, era muito valorizado pelos seus conhecimentos. Custara a Diodoro 500 peças de ouro, uma extravagância que só ocasionalmente causava um frêmito de arrependimento ao tribuno. Seu nome era Cusa, porque para Diodoro soava como nome pagão, nem grego nem romano, e tinha as feições de um sátiro jovem, e língua apimentada e imprudente. Não temia nada, nem ninguém, a não ser Diodoro, e embora fosse brincalhão e não desdenhasse pregar peças e dizer gracejos grosseiros, tinha mente brilhante e o dom das artes poéticas. Além disso, odiava o analfabetismo e a estupidez, e atacava-os em linguagem suja, que fazia Diodoro rir, mesmo quando censurava seu escravo. Por todos os deuses, dissera ele uma vez, pensei que como soldado conhecia todas as palavras, mas teu espírito inventivo me acusa, melhorou meu vocabulário. Cusa ressentiu-se da presença de Lucano desde o início. Como o rapaz feio, invejava a beleza do menino. Na condição de escravo, considerava Lucano, filho de antigos escravos, como que se impondo sobre ele. Mas o senhor era homem caprichoso, e suas ordens tinham de ser obedecidas. Nem por isso Cusa deixou de se armar de um pequeno chicote, que usava em Lucano mais do que o necessário, quando, em sua opinião, o menino estava demonstrando uma estupidez irredutível. Fazia isso longe dos olhos de Rúbria e de qualquer outro que fosse contar ao tribuno o que se passava. E Lucano, embora indignado e dolorido, não se queixava. Um dia, porém, o menino prometia a si próprio, tomaria aquele chicote e o usaria sobre os ombros de Cusa, com bons resultados. Cusa percebia o brilho nos olhos azuis do orgulhoso menino e fazia uma careta risonha. Pois é, pensava ele, sou pequeno de estatura e tu tens meia cabeça a mais do que eu, meu belo ignorante, apesar da tua idade, mas aqui quem manda sou eu. A sala de aulas era pequena, com uma única mesa e 3 cadeiras, e uma estante cheia de rolos que eram livros. Cusa mantinha a porta aberta e, às vezes, por gentileza e em deferência para com Rúbria, levava os alunos para a relva e permitia-lhes sentar-se nela. Rúbria numa almofada para protegê-la da umidade. Os filósofos perambulavam sobre as colunatas, dizia ele, e reclinavam-se sob pedras. Mandava que Lucano se encoleirasse numa pedra particularmente desconfortável e dizia insinuantemente: devemos aprender a ser estoicos, é excelente para a alma e uma disciplina para a mente. E, como não era um estoico, estendia sobre a relva seu manto de lã carmesim, onde instalava suas próprias nádegas. Uma vez disse a Diodoro: Senhor, peço-te que não te sintas desapontado. Este menino pode ser bonito, mas tem a cabeça como o mármore, ao qual se parece. Pois então ensina-lhe a ser carne e cérebro,
disse Diodoro, compreendendo Cusa. Advirto-te, tens de prepará-lo para Alexandria, e o mais depressa possível. Aquilo fez com que Cusa detestasse Lucano mais do que nunca. Era bastante ter cabelos amarelos e pele branca para atrair um benfeitor. Dizia consigo mesmo, maliciosamente: tu, meu bom Cusa, te pareces mais a um camelo ou a um macaco. Essa é a tua desgraça. Apesar disso, durante o decorrer dos longos momentos, horas, semanas e meses, até alcançar 2 anos, acabou, relutantemente, por olhar com respeito a rapidez dos progressos de Lucano, sua ponderação e sua compreensão quase miraculosa do conhecimento. O menino possuía mente devoradora. Fatos, poesias, línguas, tudo ele recebia, assimilava e fazia seu. Aparentemente nada esquecia. Suas declamações eram maravilhosas. Havia já muito tempo que deixara Rúbria para trás, e ela o contemplava com admiração, aplaudindo-o. Como se tratava de uma menina, não se esperava que tivesse uma inteligência fora do comum. Seu pai desejava que adquirisse apenas o conhecimento necessário para apreciar a poesia e os livros menos exigentes. Diodoro, ouvindo os relatórios sobre os progressos de Lucano, dizia: bem, agora aquele patife do Cusa está começando a valer o dinheiro que gastei com ele. Relutantemente, Cusa começou a sentir prazer nas lições que dava a Lucano. O menino mantinha-o alerta, e as horas de ensino já não o enfadavam, como acontecia quando Rúbria era sua única aluna. Tentou alcançar os limites de Lucano, dando-lhe lições intrincadas, muito para além da idade do menino, mas Lucano estava sempre um passo à frente delas, e sem dificuldade. Cusa, um verdadeiro professor, tinha orgulho constrangido e secreto daquele aluno, embora sua língua ferina e seu sarcasmo não traíssem tal coisa. Serás um esplêndido guarda-livros, dizia ele frequentemente, mas que fantasia é essa tua de estares convencido de que serás médico um dia? Nada sabes, senão de cor, e eu choro pelos teus futuros pacientes. O chicote continuava sempre pronto. Dentro de 2 anos, Lucano podia discutir com Diodoro os poetas e os filósofos maiores, para a satisfação do tribuno. Diodoro abriu-lhe sua preciosa biblioteca, e Lucano ali ia estudar, depois das horas que passava com seu professor, e só o escurecer o arrancava do lugar. Havia também as horas com Quebitá, e essas eram as que Lucano considerava mais compensadoras. O tempo havia passado, e o corpo de Rúbria, já na puberdade, se arredondara, e seu rosto moreno estava mais cheio, seu apetite melhorara, podendo ela agora, em curtos intervalos de tempo, brincar com Lucano. Lucano e Quebitá nunca mais falaram da inevitável morte da menina, porém sua doença era fatal, isto Quebitá o sabia. Para Lucano, estar perto dela, poder tocar sua mão e trocar com ela olhares divertidos à custa de Cusa, isso se constituía seu tudo. Corriam pela grama, atiravam bolas um ao outro, riam e gritavam. Imitavam o chamado dos pássaros e olhavam com amor e respeito os pequenos animais selvagens da floresta. Lucano apanhara uma flor imensa, vermelha, e a colocara atrás da orelha da menina. Havia momentos em que ficavam tão dominados por uma alegria inenarrável que apenas podiam olhar nos olhos um do outro com radiante gozo e timidez. Dia a dia, Rúbria fazia-se mais bela.
mais amada pelo seu companheiro de brinquedos. Às vezes ele pensava: com certeza Deus não levará de mim este tesouro, esta querida, esta irmã, este coração do meu coração. Sem Rúbria não haverá canções, nem alegria no sangue, nem ternura, nem razão para existir. Brincava com os cabelos de Rúbria, como Diodoro havia brincado com os cabelos de Íris, e deleitava-se com suas madeixas sedosas, tão impregnadas de frescura e do pungente odor da vida. Às vezes, sem se falarem, beijavam-se, e a sensação da face de Rúbria, encostada à face de Lucano, dominava o menino em fervorosa beatitude. Tomava a companheira nos braços e sentia manter ali o mundo e toda a beleza e doçura. Vendo aquilo, Quepitá já não advertia Lucano quanto à inevitável desolação. Ele próprio acreditava na presença de algo sagrado e iluminado pela inocência. Havia ocasiões em que ficava triste e perguntava: Deus dá apenas para retomar? Rouba apenas a fim de voltar para si o coração humano? Cusa veio ter com Lucano e Rúbria uma tarde, depois de terem terminado suas aulas. Lucano tecia uma guirlanda de folhas e flores para Rúbria, e ela o observava com intenso prazer. No ombro da menina pousava um pássaro domesticado, todo escarlate e jade, que pipilava em seu ouvido. De vez em quando, ela voltava a cabeça e beijava-lhe o bico amarelo. O professor, sempre pronto a uma frase cáustica para censurar a perda de tempo, ficou abruptamente silencioso, olhou-os de longe e sentiu-se tomado de melancolia. Os deuses ressentiam-se da juventude, da beleza e da alegria entre os mortais. Ali estava um rapaz como Febo, deus do sol, e uma donzela de tímida virgindade e doçura. Cusa, tomado por pressentimentos, voltou-se e saiu dali. Cético como era, nem por isso deixou de rezar naquela noite, para que os deuses não invejassem aquela beleza, aquele ingênuo doçor. Na manhã seguinte, disse a Lucano, zangado: se quiseres ser um erudito e um médico, advirto-te de que não folgues com meninas tão descuidadamente. Isso é para a plebe e para os vulgares. Atenção! Vamos repetir esta manhã os diálogos de Sócrates. É singularmente obtuso no que a ele se refere. Aquele foi um verão delicioso. Tudo era serenidade. O pedido de Diodoro, a fim de passar para Roma e para a sua propriedade rural, ainda não tivera resposta, mas ele esperava fosse favorável. Cultivava assiduamente as horas com sua esposa, e alguma tranquilidade fez-se nele. Evitava Enéas o máximo possível, e nunca mais levou Lucano de volta à casa. Íris demorava-se em sua mente, com a lembrança da manhã, mas ele evitava severamente encontrar-se com a moça. Era um sonho e devia ser recordada como um sonho. Se um homem não pudesse controlar estritamente seus pensamentos, então não era um homem, e particularmente não era um romano. A vida exigia disciplina tanto da mente como do corpo, e especialmente do coração. Recebia livros de Roma e mergulhava neles. Tinham agora para ele uma significação especial, aquelas filosofias de homens ascéticos, cheios de sabedoria, que soavam a nota de paciência e fortaleza, quando os homens faziam soar sinos solenes e sonoros. Mergulhado na filosofia eterna, esqueceu a corrupção de Roma
o seu fédido e clamoroso presente. Que o mundo tombasse, a verdade era imortal. Os imbecis correm para Roma, citava ele para si próprio, mas o homem encontra refúgio nas verdades. Aurélia estava feliz. Rúbria alcançara a puberdade. Fez sacrifícios a Juno, e a ela recomendou sua filha. Desejava tanto ter netos. Educava a filha nas artes domésticas e da cozinha. A seus amigos escrevia, comentando a beleza e maturidade crescentes de Rúbria. Isto não agradava muito a Diodoro, imaginar a separação da filha. Sentia ciúme só de pensar em separar-se dela e fazer-se esquecido. Estás apressando as coisas, dizia a Aurélia. Ela só tem 11 anos. Aurélia parecia nem prestar atenção à irritação do marido e questionava: qual será o dote de nossa filha? Em menos de 3 anos estará pronta para o casamento. Diodoro, naquela noite, embalou Rúbria em seus braços e cantou para adormecê-la. Depois ficou contemplando as sombras de seus cílios lançadas sobre as faces cor-de-rosa e a doce curva de sua boca. Minha querida, pensou, querida do meu coração. Com certeza jamais houve donzela tão adorável, tão inocente, tão tépida de carne e tão querida. Diodoro comparava a Hebe, deusa da juventude, filha de Júpiter e de Juno, como que nascida para servir os próprios deuses. Desviou o pensamento com um súbito sentimento de terror, que os deuses arranjassem outros servidores. Eram deuses e tinham multidões, mas ele possuía aquela filha. Numa tarde, Quepitá invadiu a sala de aulas de Cusa, que ministrava lições sobre Platão. O professor o repreendeu furioso, mas Quepitá nem ligou. Afinal, Cusa não passava de um escravo. Mas, ao sair, não deixou de fazer uma reverência, pois escravos eram muito sensíveis. Quepitá levou consigo Lucano. Iriam a Antioquia. Tinha pedido burros. Diodoro não emprestaria cavalos. O mau humor de Quepitá fez Lucano sorrir. Os burros estavam gordos, bem tratados, à almofaça, e fitavam o médico e o rapaz com arrogância. Eles também não se sentem impressionados a nosso respeito, comentou Quepitá montando. Suas pernas compridas e ossudas pendiam quase até o chão, e Lucano sorriu. Saltou sobre o animal que lhe fora indicado, acariciou-lhe o pescoço, e o burro fechou os olhos, como que entediado. Começaram então a trotar pela estrada de Antioquia, mantendo Quepitá um silêncio fora do habitual. Tinha puxado o capuz sobre a cabeça, menos no esforço de se proteger contra o sol escaldante do que para se retirar em solidão. Às vezes, Lucano chicoteava o animal para que ele saísse a galope, alegrando-se com o sol e com o vento, que não crestavam sua pele alva. Seu cabelo louro esvoaçava para trás e o menino cantava. Não sabia onde Quepitá o estava levando, mas era bastante estar livre à luz do dia, ser jovem e ver vastidões azuis, flores selvagens, escarlates e roxas, ao longo da estrada estreita. Ele tinha os seus sonhos. Antioquia, como sempre, era um turbulento lodaçal de cor, calor e fedentina. Novas frotas, vindo do Oriente e de outras terras estranhas, mantinham-se no porto azul e fulgurante. Suas velas brancas e vermelhas palpitando contra o céu. As ruas estreitas, curvas e empinadas retumbavam de vozes estrangeiras. E em todas as portas e em todas as passagens e becos calçados de pedras,
Apareciam rostos morenos e vorazes. Soavam palavreado profano, gritos, risos e exclamações. As lojas fervilhavam. Os gritos dos mercadores deixavam os demais ensurdecidos. Camelos queixavam-se. Bigas passavam em disparada ruidosa. Asnos urravam. E havia um cheiro quente de carne assada, vinhos, acidez e de especiarias em bolsas aquecidas ao longo das ruas. Judeus, sírios, sicilianos, gregos, egípcios, tessalonicenses, negros, gauleses, bárbaros de várias procedências e metidos em roupagens estranhas, caminhavam ou esbarravam uns nos outros. Por todas as ruas, levantando nuvens de espessa poeira branca que a luz do sol tocava. Havia aqui e ali discussões acaloradas e brigas, e edifícios pálidos e brilhantes salientavam-se no ar. Crianças brincavam nos caminhos de veículos e animais, xingavam os que os conduziam ou montavam, e pediam esmolas. Suas faces impertinentes, bronzeadas de sol. Lucano gostava da cidade fulgurante, e ela o excitava. Viu homens e mulheres entrando em pequenos templos de coluna, com pombas e cabritinhos sob o braço. Viu as frâmulas brilhantes e sentiu o cheiro do feno aquecido e a pungência do pó. Teve esperança de que Quepitá o levasse à sua taverna favorita, mas este passou por ela sem sequer lhe dirigir um olhar. Soldados romanos namoriscavam moças vestidas de cores vivas e sentiam-se particularmente atraídos pelas que usavam véu no rosto, pilheriavam com as jovens e olhos escuros relampagueavam à luz do sol. O ruído era uma presença palpável no ar quente e picante, que trazia em si um odor de alho e excrementos. Diodoro falava em Roma, da cidade imperial, mas Lucano pensava que cidade alguma poderia ter aquele cheiro e aquela sedução. As mulheres debruçavam-se nas sacadas, e de dentro de algumas casas vinha o tanger de liras e risos. Vinha o cheiro das flores de laranjeiras e das rosas dos jardins, que ficavam atrás das altas paredes. Quepitá lá se ia trotando em seu asno, presença recolhida e secreta, para Lucano até depressiva em todo aquele colorido. Um grupo de marinheiros, usando tangas e com grandes argolas de ouro nas orelhas, estava discutindo numa esquina. Os rostos escuros, altivos e violentos, os gestos veementes, as vozes estranhas, falando uma língua que Lucano não reconheceu. Gritavam no calor e uma faca reluziu. Quepitá continuou seu caminho, como se estivesse a sós. Lucano suspirou. Havia mais vida do que filosofia. Corpos quentes apertavam-se em torno de seu burro e havia por toda parte um cheiro ácido de suor. Palmeiras secas que a poeira recobria espalhavam-se pelas ruas. Vendedores ambulantes levando tabuleiros de doces, sobre os quais as moscas voejavam, apregoavam agudamente suas mercadorias e corriam atrás do rapaz e do homem com seus pés nus e escuros. Depois, desapontados, gritavam-lhes maldições. Mendigos sentavam-se contra as paredes, gemendo, batendo em suas tigelas, as barbas emaranhadas e sujas. Mulheres ofereciam flores em cestas, e velhos com bastões andavam pelo meio do lodaçal, como se não enxergassem,
como se aquele já não fosse o seu mundo. Um grupo de cabras, conduzido por um menino, bloqueou momentaneamente a passagem. Os animais gemendo, zombando, dançando. Como sempre, Lucano estava encantado. Riu de um macaco insolente, trepado nos ombros de um homem, e desejou inspecionar uma loja de papagaios. As ruas foram se fazendo mais quietas e mais sombrias, e Lucano percebeu que havia menos pedestres e menos veículos. Agora os edifícios velhos e decrépitos tinham aspecto soturno. Os ruídos da cidade ficaram abafados. Os uivos dos cães diminuíram. Lucano, deprimido, trotava ao lado de Keptá. — Para onde vamos? Perguntou. — Nunca estive aqui antes. — Fica quieto, disse Keptá em voz fraca e rouca, que veio de dentro de seu capuz. Esperei muito tempo pela resposta a uma mensagem e ela só chegou hoje. O ar era mais fresco ali. As pedras redondas estavam úmidas, como se houvesse chovido. As paredes das casas mostravam-se intransponíveis e sombrias. As ferraduras dos asnos levantavam ecos e poeira adstringente. Um riachozinho, proveniente de águas de valetas, corria sobre as pedras, escuro e lodoso. Produzia um ruído rouco e cheirava mal. Paredes de pedra de um rosado escuro erguiam-se de cada lado da rua fechada e não vinham vozes delas. Mas, por uma ou duas vezes, Lucano ouviu o miado brando de gatos invisíveis e pensou em Íris, a deusa branca dos egípcios, e nos rituais secretos e nos mistérios do Oriente. O menino estremeceu, a umidade do suor esfriou em sua carne, e ele desejou ter trazido um manto. Keptá, então, abruptamente, freou seu asno cinzento e fez um gesto para o menino. Parara diante de uma alta parede de basalto, preta e lisa. Não havia janelas recortadas em sua forte e impressionante lisura. Não vinha som de vida de trás de sua altura. Apenas uma portinha surgia em sua fachada repelente. Keptá desmontou e, deprimido, Lucano seguiu. Sem falar, o médico bateu na porta, como que dando um sinal. A batida ecoou de parede a parede. Keptá esperou, depois tornou a bater. Desta vez houve um tinir de correntes e o som de ferrolhos retirados. A porta abriu-se com o queixume dos gonzos. A abertura alargou-se e um velho vestido com grosseira túnica cinzenta ali estava, incrivelmente pequeno, com longa barba branca e os olhos castanhos mais brilhantes que Lucano tinha visto em sua vida. Os olhos de uma criança sorridente e maravilhada. Havia chaves retinindo em seu cinto de cânhamo e trazia os pés descalços. Falou com Keptá numa língua incompreensível, rápida e em tom de boas-vindas, e curvou-se profundamente. Durante todo o tempo, lançava olhares curiosos sobre Lucano. Abriu a porta para trás, tornou a inclinar-se e afastou-se para um lado. Lucano pestanejou, estonteado. Atrás daquela porta havia um jardim de relva sedosa, tamareiras, árvores brilhantes, fontes, canteiros de rosas e lírios e toda espécie de flores. O jardim fluía ao sol como se fosse um outro mundo. Maciços de salgueiros agitavam-se como cataratas verdes ao mais doce e mais silencioso dos ventos. As fontes cantavam e as árvores respondiam. A uma certa distância, naquele brilho e perfume, ficava um edifício retangular,
baixo e radioso, feito de mármore branco. E para além dele, levantava-se um outro edifício de granito cinzento, com janelas em arco que fechavam, repelindo a luz, e tão silencioso quanto um sepulcro. Passagens de pedras amarelas serpeavam pelos jardins, e bancos de mármore ficavam espalhados aqui e ali, em pontos de sombra, claro, escura, protegidos do sol. Jamais Lucano vira tal beleza e tranquilidade, e ainda assim havia um ar de dignidade e reserva naqueles jardins e em torno dos edifícios. O silêncio não era perturbado sequer por uma voz, nem se via alguém nos terrenos, no edifício de mármore ou no outro edifício. O rapaz estava estupefato. Ficou a olhar estonteado, enquanto a porta se fechava atrás dele e de Keptá, e não teve consciência do cuidadoso correr dos ferrolhos e do tilintar das correntes. Vem, disse Keptá, e Lucano seguiu-o sobre a relva macia. Pássaros coloridos fitavam-nos das ramas douradas. As fontes sussurravam. As rosas balançavam e exalavam tépido perfume. Os lírios erguiam seus cálices alvos, espalhando seu perfume sagrado, enquanto abelhas suspendiam-se sobre eles, introduzindo os corpos dourados profundamente naquelas taças. E pela primeira vez, Lucano percebeu um som que antes não ouvira. Era um ruído que o ouvido mal interceptava, não uma canção, não um cântico, mas apagada combinação de ambos. Fazia parte do ar luminoso, parte das fontes, parte do vento e, contudo, era uma voz humana. Keptá conduzia Lucano em silêncio, através do relvado e em direção do edifício retangular de mármore, que não tinha janelas nem pórtico. Uma porta de bronze esculturada, com estranhas figuras, que reluzia em toda aquela brancura, abriu-se. Entra, disse Keptá. Lucano, mesmo em seu estonteamento, teve um sobressalto. Mão alguma abrira a porta, que aparentemente movera-se por si mesma, sem ruído de gonzos. Lucano ficou no limiar e hesitou antes de entrar ali. Keptá murmurou: nada fales, nada perguntes, eu vou te deixar por alguns momentos. A porta fechou-se diante do rosto dele e Lucano ficou sozinho. Embora não houvesse janelas nem porta aberta, a nua alvura do amplo aposento estava impregnada de uma luz flutuante e aperolada que se acentuava, reluzia, desmaiava, depois tornava a reluzir. Era impossível ver a nascente daquela luz, que pulsava como um coração pacífico. Trazia com ela um toque como que de incenso, que vinha de toda parte e de parte alguma. Lucano percebeu imediatamente que estava num templo, mas não sabia de que espécie e, sem que pudesse explicar por quê, começou a tremer. Notou, então, que no centro do aposento estava a mais estranha de todas as coisas, não um altar, mas algo que lançou um medo impulsivo na alma do rapaz. Sobre a ampla plataforma central de 3 degraus baixos de mármore branco, levantava-se o grande símbolo da coisa mais infamante do mundo, o símbolo da mais vil criminalidade e morte. Era uma cruz imensa, que parecia feita de alabastro transparente, que se erguia quase até o teto raso, de pedra lisa. O medo de Lucano transformou-se em temor respeitoso e espanto. A cruz elevava-se solitária, e nada mais havia no templo, a não ser sua simples, mas terrífica majestade. Nenhum som, mas absoluto silêncio. A luz pulsava e desvanecia-se, e a cruz esperava.
Lucano, entretanto, ficou de pé, longamente, a contemplá-la, o coração batendo audivelmente em seus ouvidos. Poucas, muito poucas vezes, ele vira um homem crucificado nas colinas dos arredores de Antioquia e sentia-se comovido até as lágrimas, tomado de uma cólera a que não saberia dar nome. Depois vira a cruz de ouro na mão de Quepitá, na noite da estrela, havia já 2 anos, tinha quase esquecido. Timidamente, caminhando devagar, como que para não perturbar aquele silêncio santificado, nem aumentar a maré da radiação flutuante, aproximou-se da cruz e ficou na base dos degraus rasos e brilhantes, levantando os olhos para ela. Seus braços poderosos estendiam-se bem acima dele. Ela mostrava uma qualidade sobrenatural de espera, fria e interrogativa. Seu corpo era fixo e poderoso, ainda assim leve como luz. Parecia agora ao rapaz menos do que pedra, mas algo sensível e eterno, inalterável em sua vastidão, esculpida em grandeza. Lucano olhava para ela, e seu olhar não podia desviar-se. Nada havia agora nele, a não ser uma antecipação sem nome. Sua garganta pulsava. Num ato involuntário, seus joelhos dobraram-se, e ele ajoelhou-se no primeiro degrau, juntando as mãos, sem retirar os olhos da cruz. Ela agigantava-se por sobre o rapaz, que sentiu ali alguma horrível presciência, mas ainda assim era como se braços se suspendessem sobre ele, protetoramente. Agora a luz do templo aumentava, como o reflexo da lua em assas amplas. Não havia pensamento em Lucano, nem consciência da carne, apenas um profundo encantamento e algo como júbilo tocado de dor. Esteve ajoelhado longamente, seus olhos azuis levantados bem alto para a cruz, as mãos postas. Não soube em que momento a cruz começou a brilhar, em que momento a própria cruz começou a ondular, com leves sombras rosadas. Era como se a sua alma se tornasse consciente disso antes da sua mente, e assim ele não se alarmou. Estava também sonhadoramente consciente de uma presença invisível com a cruz, com a luz, com ele próprio. A presença era como se um feixe da mais profunda luminosidade, repleta de enorme ternura masculina. Lucano disse com seus lábios pálidos: "O Deus desconhecido." Lucano lembrou-se neste momento que durante os últimos 2 anos havia se afastado do que ele tinha conhecido ou sentido quando criança. Ele vivia uma fase de fantasias, como pertencer a um mundo na sua paixão por Rúbria e na sua dedicação pela medicina. Foram dias cheios de sol, foram dias cheios de colorido e promessas. Quepitá, percebendo o enlevo do menino, não mais tocara na história do Deus desconhecido, e às vezes, ao sentir o olhar de Quepitá, Lucano se enchia de culpa. E agora, naqueles momentos, sua vida tornou-se uma ilusão, a vida de uma criança muito nova, e ele estava de novo na presença do grande milagre, que não o repreendia, antes lhe dava as boas-vindas. Lucano não compreendia a significação da cruz com a sua mente, apenas seu coração compreendia, e ainda assim não tinha palavras. Sentia-se repleto de êxtase, como se, diante dele, visões se abrissem magnificentes, contudo dolorosas por um sofrimento sobrenatural que ficava para além da compreensão dos homens. E Lucano teve uma percepção. O faiscar da cruz tornou-se mais intenso e seu colorido tênue refletiu-se nas paredes brancas,
como aparência de sombras flutuantes de sangue tombando por toda a cruz. Sentiu presenças etéreas. Não havia medo nele, somente assombro e um amor profundo. E os reflexos escarlates da cruz reluziam nele em suas mãos postas e joelhos dobrados. Erguendo-se, subiu os degraus rasos e, ao nível da cruz, sentiu ser ela uma árvore vermelha e branca. Tocou-a e ela era fria, e arrebatadamente se concentrou no coração da cruz. Seu corpo tremia de adoração, e ele se abraçou ao tronco da cruz e sentiu uma paz profunda. Fechou os olhos, estava no âmago do universo. A porta de bronze abriu-se silenciosamente, como que tocada por mão invisível, e 4 homens apareceram no limiar, e um deles era Keptá. Conservaram-se na abertura e viram o rapaz prostrado, os braços circundando o pé da cruz. 3 dos homens, muito mais altos e de ombros mais largos do que o do próprio Keptá, sorriram com ternura, olhando uns para os outros. Aproximaram-se da plataforma com pés que pareciam calçados de veludo, e ali ficaram sem uma palavra, contemplando a cruz por muito tempo. Depois, os 4 ajoelharam-se, inclinaram a cabeça sobre o peito e fecharam os olhos. Seus lábios moviam-se em oração. 3 dos homens estavam vestidos como reis solenes, pois na verdade eram reis. Suas túnicas e seus mantos reluziam em tonalidades carmesins, azuis e brancas, e um tom jade dos mais delicados. Cinturões de ouro trabalhado, incrustados com joias reluzentes, rodeavam-lhes a cintura. Turbantes da mais pura seda branca envolviam-lhes a cabeça, constelados de pedras preciosas que brilhavam com esplendor celeste. Traziam ao pescoço imensos colares largos de ouro e prata, cada um mais comprido do que o outro, franjados de metais nobres e intricadamente trabalhados, com pedras preciosas de muitas cores. Os braços morenos e nus ostentavam largos braceletes incrustados de gemas logo abaixo dos ombros e em torno dos pulsos, e os pés calçavam sandálias douradas. Os rostos orientais mostravam-se morenos pelo sol do deserto, e as barbas curtas eram viris e reluziam com olhos perfumados. De sob as espessas sobrancelhas pretas, seus olhos orientais cintilavam como fortes estrelas escuras, e seus narizes eram de águias, aduncos e poderosos, mais do que um tanto selvagens, como eram seus lábios vermelhos. Lucano não saberia dizer quando teve consciência da presença de Keptá e dos estranhos, mas não lhe pareceu esquisito que ali estivessem, e olhou-os com aceitação tranquila, esperando, os braços ainda rodeando a cruz. Quando se levantaram, Lucano não se moveu, pois foi como se eles o tivessem esquecido ou não o tivessem visto. Deixaram o templo e Lucano tornou a dormitar ou dormir, e aquilo foi algo que mais tarde não soube explicar a si próprio. Sentiu a mais tranquila relutância em deixar a cruz. Enquanto ali estava, sentia segurança, paz e a realização de todos os desejos. Keptá ficou de pé, separado dos estrangeiros no jardim, enquanto eles se comunicavam uns com os outros, voltando-se para o que falava com a mais profunda gravidade. E depois confirmando com um gesto de assentimento. Falavam uma língua que nem Keptá conhecia, mas que tinha ressonâncias familiares, como se ouvisse ecos de vozes de sua infância. Afinal, como que chegando a uma conclusão, sorriram afetuosamente para Keptá
e um dos estrangeiros aproximou-se dele. E quando Quepitá ajoelhou-se, o outro colocou-lhe a mão sobre a cabeça, abençoando-o. Falou então de forma que Quepitá pudesse entender. Não te enganes, meu irmão, disse ele. Estás verdadeiramente certo. O rapaz é um de nós, mas não pode ser admitido na fraternidade. E eu não ouso dizer-te o porquê. Há um outro caminho e uma outra luz para ele, através de longos e áridos lugares, cinzentos e desolados, e ele terá de encontrá-los, porque Deus tem trabalho para ele realizar antes que chegue à sua última viagem, e uma mensagem única para lhe dar. Não te sintas desapontado, não chores. Fizeste bem, e Deus está contente contigo. Muitos serão chamados dos cantos mais remotos da terra. E quando e como são escolhidos, não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus apenas. Ensina-lhe o que puderes ensinar-lhe, depois deixa-o ir. Mas podes estar certo de que não se extraviará nas sombras e de que voltará de novo para a cruz. Um deles contemplou meditativamente os jardins, como se visse uma visão longínqua. Chegará até ela e sentará em seus joelhos. Murmurou. Ela lhe falará das coisas que ponderou em seu coração e sobre as quais não falará a outro homem. Tem poucos anos mais do que o próprio Lucano, e também terá de sofrer sua angústia, que aceitou na noite da anunciação angélica. Ele verá sua beleza e doçura e ouvirá sua meia voz. Mas isso será no futuro, não está prescrito para agora. Eu desejei vê-la tocar seu manto, disse Quepitá, a voz trêmula. Sonhei com a visão do menino recém-nascido em seus braços. Tu a verás, disse um dos estrangeiros em voz baixa. Se não a vires aqui, hás de vê-la no céu. Misteriosos são os caminhos de Deus, disse ainda outro. Nós só podemos obedecer. Eu nada tenho a dar, disse Quepitá. Estás dando tua vida, és fiel e cheio de conhecimento. Quepitá levantou-se, depois inclinou-se e beijou a barra do manto dos estrangeiros, os olhos nublados pelas lágrimas. Eles ergueram-no, beijaram-no e deixaram-no, dirigindo-se para o edifício de granito que ficava à distância. Dai-me sabedoria, murmurou Quepitá quando eles se afastaram. Lucano surgiu, passando pela porta que ficara aberta, deslumbrado, pestanejando, e encontrou Quepitá sozinho. O rapaz e o homem contemplaram-se mutuamente, demasiado repletos de pensamentos para poderem falar durante algum tempo. Depois Lucano disse: quem eram aqueles homens? Parecem reis. São reis, disse Quepitá delicadamente. São os reis magos. Tomou a mão fria de Lucano e o conduziu para a saída, dizendo: não faças perguntas, porque eu não posso responder. Não me é permitido falar. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.